Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula da banca FGV, onde a gente vai trabalhar aí muitos tópicos importantes, tópicos estes que a banca gosta muito de cobrar em suas provas, tá certo? Então você teve acesso ao nosso segundo material, focado aqui na banca, com questões selecionadas a dedo, tá certo? Que vai passando para a gente muitas informações importantes que você vai vendo como que a banca pensa, como ela gosta de cobrar, né, qual que é o perfil de suas questões e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá começar a resolução desse nosso segundo material. Vamos projetar aqui a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte. Vamos pontuar assim, ó. 50 atletas, então nós já temos esse número aqui, estão treinando e todos usam bermuda e camiseta. Então tá aqui, ó, do mesmo modelo, mas com cores diversas. Entre esses atletas, há 20 com bermudas brancas, 25 com camisetas brancas e 12 com bermudas e camisetas brancas. Assinale a opção que indica o número de atletas que não estão vestindo nenhuma peça branca. Então tá aqui a pergunta do nosso problema. Vamos por partes. Quando você olha essa questão aqui, automaticamente você já percebe que é uma questão que trabalha problemas de conjuntos. O aluno que faz muitas questões, ele já olha, ele percebe também que se trata de um diagrama que nós vamos fazer que tenha dois círculos, né? Ou melhor, que tenha dois conjuntos. Então é isso que nós vamos projetar. Então, no caso aqui, se você parar para pensar, nós temos algo do tipo assim, ó. Eu vou ter aqui um primeiro círculo, eu vou ter aqui um segundo círculo. Ambos os círculos estão inseridos no que nós vamos chamar de conjunto universo. Então vamos projetar aqui, certo? O nosso primeiro conjunto vai ser referente às bermudas. Então vamos colocar aqui, ó, bermudas, certo? E o nosso segundo círculo vai ser referente às camisetas. Então tá aqui, ó, camisetas. E aí, sendo uma questão de conjuntos, de forma mais precisa, problemas de conjuntos, você já sabe que você sempre vai começar pela intersecção dos dois conjuntos. Então você sempre vai começar por esse setor aqui que eu estou te mostrando, ó, o meio, tá? Aí pode acontecer duas coisas. Esse valor pode ser dado ou ele pode não ser dado. Mas independente disso, você sempre começa por este valor. Nessa questão aqui, a gente tem esse valor. O problema falou aqui, ó, que tem 12 atletas que utilizam bermudas e camisetas brancas. Então, eu vou vir aqui na intersecção e eu vou colocar 12, tá certo? Bom, agora a gente vai voltando às informações e vamos preenchendo o nosso diagrama. O problema fala que nós temos 25 atletas que utilizam a camiseta branca. O que acontece? Você vai olhar todo o conjunto formado pelos atletas que utilizam camisetas brancas, que é isso aqui que eu estou te mostrando. Só que você percebe que lá dentro nós já temos 12 atletas. Então, você vai fazer 25 atletas menos 12 que já estavam lá dentro. Quando você faz essa diferença, aqui no caso, você vai encontrar um total de 13 atletas. E aí, eu te pergunto, o que são esses 13 atletas?
são aqueles que usam, no caso, eles usam apenas a camiseta branca. Eles não usam a bermuda branca, tá certo? Então, nós temos 13 atletas. Voltando às informações, nós temos aqui que 20 atletas utilizam bermudas brancas. Quando você pega o conjunto formado pelas bermudas, que é todo esse aqui que eu estou te mostrando, você percebe que lá dentro nós já temos 12 atletas. Tá aqui, ó. Então, você vai ter que fazer 20 atletas, que é o total, menos 12 que já se encontram lá dentro. Quando você faz essa diferença, você acaba encontrando um total de 8 atletas. E quem são eles? São aqueles atletas que utilizam apenas a bermuda branca. Eles não utilizam a camiseta branca, tá certo? Depois que você preenche o diagrama, o problema fala que nós temos um total de 50 atletas. É toda a nossa população. Então, vou vir aqui, ó, o total é 50. E aí eu vou para a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Assinale a opção que indica o número de atletas que não estão vestindo nenhuma peça branca. Ou seja, nós vamos ter que achar essa galera que está aqui do lado de fora. Como que nós vamos fazer? Você vai somar todas as etapas do nosso diagrama e vai igualar a 50. Então, você vai ter o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, 8 mais 12 mais 13 mais o x, que é o valor que nós queremos encontrar, tudo isso é igual a 50. E aí agora você vai fazer conta. 8 mais 12 mais 13 aqui no caso, vai dar um total de 33. Mais o x vai ser igual a 50. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 33, vou passar para o outro lado. Sendo assim, você vai ter o seguinte, x vai ser igual a 50 menos 33. Percebe? Quando você faz essa diferença aqui, você vai achar que x é igual a 17. Então, tá aqui, ó. Ou seja, achamos o valor de x, que é justamente dos 50 atletas, é o total de atletas que não utilizam nem bermuda branca e nem a camiseta branca. Aí, pelas alternativas, marcamos aqui a nossa letra D. Tá certo? Show de bola. Então, nesse nosso segundo material, a nossa primeira questão foi referente à parte de problemas de conjuntos, que é um setor que é muito cobrado pela banca. Então, você viu ali, é muito importante que você sempre se lembre. Você vai começar pela intersecção, pelo meio, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos prosseguindo, vamos projetar a nossa próxima questão. Essa questão agora vai trabalhar com juros simples. A questão, então, ela vai dizer o seguinte, vamos lá. Daniel comprou um tênis no valor de R$ 400 e pagou em 2 parcelas, sendo que a primeira, no valor de R$ 240, foi paga no ato da compra, como se fosse uma entrada. E a segunda, né, no valor de R$ 200. Então, você já percebe que teve um juros. Porque se ele paga R$ 400 no tênis, ele deu 240 no ato e depois mais 200, ele pagou ali R$ 440, que foi paga 30 dias após. A taxa de juros mensais cobrada pela loja foi. Então, vamos lá. Temos aqui juros simples
e a gente vai recordar de forma rápida, né, os detalhes que você sempre precisa saber referentes aos juros simples, certo? Então vamos lá, como que vai funcionar? Olha só, você tem a fórmula de juros que vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então aqui o J, você sabe que é juros, você tem o C, que você sabe que é o capital, que nada mais é que o valor inicial. Você tem o I, que vai ser a taxa, que é dado em porcentagem. E você tem o T, que é o tempo. E aí você precisa lembrar que o tempo sempre caminha com a taxa. Se um estiver em meses, o outro tem que estar em meses, e assim por diante. Aí você tem a fórmula do montante. Preste atenção no montante, que é o que nós vamos utilizar aqui. O montante, ele é dado pelo capital mais os juros. Só que no lugar dos juros, nós vamos colocar a sua fórmula. Fica o capital mais os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí, no caso, a gente vai colocar o capital em evidência. Fica montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pensar o seguinte, feito esse esqueminha, então só para lembrar aqui, ó, o nosso M vai ser o montante, que você vai entender como sendo o valor final. O C é o capital e o J é os juros. Então, nós temos essa relação aqui. O esquema ali vai ser o seguinte, o que que nós vamos ter que pensar? O produto era R$ 400, o tênis. Então, deixa eu pegar aqui para você. Agora vamos pensar em cima do problema. O tênis tem o valor de R$ 400. E aí nós vamos subtrair o que está sendo pago, que é R$ 240. Quando você faz essa diferença, fica faltando R$ 160 do tênis para poder pagar. Só que aí, a segunda parcela foi pago R$ 200. Então, o que que acontece? Os R$ 160 vai ser o capital. Percebe? Os 160 vai ser o capital e o montante vai ser R$ 200, que é o valor final. Tipo assim, falta pagar, certo? Falta pagar R$ 160, só que nós pagamos 200. É como se você investisse 160 numa poupança, depois de um tempo você resgata 200. É a mesma ideologia. Então, o que que nós vamos ter que fazer aqui? Ó? Nós vamos utilizar a fórmula do montante. Eu vou projetar ela aqui mais uma vez. Ó. Montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, você vai colocar aqui, ó, o montante é R$ 200. Então, coloca 200, que vai ser igual ao capital, que é R$ 160, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa que eu quero descobrir, vezes o tempo, ele fala que é 30 dias. Mas aí, ó, olha o detalhe. Aqui, nós vamos entender que 30 dias é igual a 1 mês. E eu vou trabalhar como 1 mês, até porque a taxa, o problema pede em meses. Então, aqui, ó, I vezes 1. Perfeito.
Então, eu vou pegar os 160 agora e eu vou passar dividindo. Você vai ter 200 dividido por 160, que vai ser igual a 1 mais o i. I vezes 1 é i. Quando você divide, por exemplo, 200 por 160, você vai achar 1,25, que vai ser igual a 1 mais a taxa. Então, eu vou pegar esse 1, vou passar para o lado de cá, você vai ter 1,25 menos 1, que vai ser igual a taxa. Logo, você vai ter o seguinte, que a taxa vai ser igual a 0,25. Tá aí. Então, 1,25 menos 1, 0,25. Para transformar para porcentagem, você automaticamente multiplica por 100. Então, a taxa aqui vai ser igual a 25% ao mês. Correto? Então, tá aí, que é justamente a pergunta do problema. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Então, aqui, trabalhamos uma questão de juros simples, com um perfil um pouco diferente. A banca tem muitas questões, que ela, onde você paga, né, você vai comprar um produto, você já paga uma parte no ato, e depois fica faltando uma parte para você pagar um tempo depois. Tá? Então, fique ligado, fique atento nesse tipo de questão. Trabalhamos, então, a questão de número 2. Vamos projetar aqui a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão de regra de 3 simples. Só que aí eu vou te mostrar um detalhezinho que é importante que você sempre se preocupe. O problema, então, está dizendo o seguinte: o custo com bebidas de um evento com 120 pessoas foi de R$ 3.600. O custo com bebidas de um evento similar, só que com 90 pessoas, é de... Então, o que nós vamos ter que preocupar aqui, ó? Vamos lá. Nós temos, você pode começar pensando assim, ó, nós temos pessoas, nós temos aqui pessoas e nós temos valor. O que acontece? Se eu tenho 120 pessoas, o valor gasto foi R$ 3.600. Se eu faço um mesmo evento, só que agora com 90 pessoas, quanto que eu vou gastar? Tem gente que já monta a regra de 3 simples e já sai fazendo a conta. Não faça isso. Você vai pensar o seguinte, ó, se com 120 pessoas eu gastei R$ 3.600, se eu tenho agora 90 pessoas, matematicamente falando, você acha que nós vamos gastar mais ou menos? Menos. Então aqui, ó, eu diminuí o número de pessoas e matematicamente nós vamos gastar menos. Nesse caso, as setinhas estão para o mesmo sentido. Se elas estiverem juntas ou para cima ou para baixo, no mesmo sentido, você vai falar que, no caso aqui, pessoas e valor são diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos grandezas que são diretamente, vamos colocar aqui, ó, diretamente proporcionais. Ah, professor, mas mesmo sendo regra de 3 simples, tem que fazer essa análise? Tem. Porque tem questões de regra de 3 simples que são inversamente proporcionais. E se fosse o caso, nós iríamos manter uma razão normal e a outra nós teríamos que inverter, mesmo sendo regra de 3 simples. Então, você precisa tomar os devidos cuidados. Bom, e aí então agora a gente vai
finalizar o problema. Se você quiser, você pode montar, ó, por exemplo, 120 está para 90, assim como 3.600 está para x. Ou então você já poderia multiplicar em cruz direto, não tem problema. Isso vai ser igual 120 que multiplica x é 120x, que vai ser igual a 90 que multiplica 3.600. Tá aqui, ó. Certo? Então agora você vai perceber o seguinte: 120x que vai ser igual, quando você faz 90 vezes 3.600, né, quanto que dá esse valor? Vai dar 324.000. Tá aqui. Então eu vou passar agora o 120 dividindo. X é igual a 324.000 dividido por 120. Quando você faz essa divisão, você vai achar R$ 2.700. Ou seja, se com uma festa com 120 pessoas você gasta R$ 3.600, uma festa com 90, proporcionalmente falando, você vai gastar R$ 2.700 e ficaremos aqui com a letra D. Belezinha? Então, regra de 3 simples é muito cobrado em provas por todas as bancas. É só você ficar atento e ficar atento a esse detalhe que eu pontuei, de você analisar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Vamos aqui para a questão de número 4, que agora é uma questão que a gente entra no mundo da geometria, que é o que o pessoal tem dificuldade. Vamos lá. A questão, ela vai falar o seguinte: na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo em A. Então, se ele fala que é retângulo em A, no vértice A aqui, ó, tem um ângulo de 90. Certo? Aí, continuando. O lado AC está dividido em 3 partes iguais. Então, o lado AC aqui, ó, todo esse lado está dividido em 3 partes iguais. Então, esse pedacinho é igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho. Correto? Perfeito. Pelos pontos DE, que a gente já está vendo ali. O lado BC está dividido em 3 partes iguais. Então, esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho aqui, que vai ser igual a esse pedacinho aqui, né? Pelos pontos F e G. Aí, beleza, o problema fala, são dados que AB é 18, ou seja, todo esse lado aqui, ó, é 18, vou colocar aqui, certo? E que AC é 12. Se AC é 12, que é todo esse segmento aqui, nós temos que aqui é 4, que aqui é 4 e que aqui é 4, porque são 3 partes iguais. Aí o problema pede a área do quadrilátero ABFD, que é o que está de cinza aqui, ó, está mais escurecido. O que acontece? Essa figura aqui nada mais é que um trapézio. Essa figura é um trapézio. E qual é a fórmula da área de um trapézio? Você vai colocar base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Aí, do jeito que está deitado aqui o nosso trapézio, você vai ter o seguinte. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. O 18
o 18 vai ser a nossa base maior, certo? O DF aqui, ó, que nós vamos encontrar, vai ser a nossa base menor, depois eu coloco o nome, e esse 4 aqui, vou puxar uma setinha aqui, ó, vai ser a sua altura do trapézio, certo? Beleza. Então, para a gente resolver a área, o problema, eu preciso encontrar o lado DF. Esse lado DF aqui, ó, eu vou chamá-lo por X. E aí, nós vamos trabalhar semelhança de triângulos. Eu vou separar aqui dois triângulos, para você enxergar melhor, para quem tem mais dificuldade. Eu vou pegar o triângulo menor aqui. Deixa eu desenhar aqui. Esse triângulo aqui é o triângulo CDF. Certo? Aí nós temos que o lado CD é 8. Porque você vai somar aqui, ó, esse 4 com esse 4. E esse lado aqui, ó, é X. E aí você vai pegar o triângulo maior. Se eu pensar aqui no triângulo maior, deixa eu projetar aqui, ó, só para ficar mais fácil da gente enxergar. O triângulo maior é o triângulo ACB. Tá aqui, ó. Esse é o nosso triângulo maior. O lado AC, ele é 12. E o lado AB, que nós vimos, é 18, que é a nossa base maior do nosso trapézio. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Para você montar a semelhança, nós temos aqui 90, aqui também é 90. Aí você vai ter aqui, ó, 8 está para 12. Então você coloca 8 está para 12. Assim como, e aí você pega x está para 18. Então, assim como x está para 18. E aí, com isso, automaticamente nós montamos a proporção. Tá vendo aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos multiplicar em cruz. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Vai ficar 12, que multiplica x, que vai ser igual a 8, que multiplica 18. E aí, agora você vai fazer o seguinte, 12x, que vai ser igual. E aí, você vai fazer 18 vezes 8. Quando você multiplica 18 por 8, você vai achar 144. E aí agora você vai pegar o 12 e vai passar dividindo. Então você vai ter 144 dividido por 12. Quando você divide 144 por 12, por exemplo, você vai achar 12. Então, nós achamos o valor de x, que é 12, que é justamente, ó, eu vou apagar ali, tá vendo aqui, ó, no nosso desenho, tá vendo o x aqui que eu estou te mostrando? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagá-lo e, em seu lugar, nós vamos colocar o seu valor que nós achamos, que é 12. E esse 12 aqui vai ser justamente a base menor do nosso trapézio. Então, nós temos todas as informações. Para a gente calcular a sua área, já vamos substituir aqui, ó. A área vai ser base maior, que é 18, mais base menor, que é 12, vezes a altura, que é 4, tudo isso dividido, espera aí que ficou tortinho aqui, tudo isso dividido por 2, como nós vimos a fórmula em cima, certo? Então, aqui sobre 2. E aí agora, 18 mais 12, sabemos que é 30. Esse 2 eu vou cortar com esse 4. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, fica 30, que multiplica 2, que vai ser 60.
Então, a área do quadrilátero ABFD, que nós vimos que é um trapézio, é 60, e pelas alternativas, ficamos com a letra D. Então, trabalhamos aqui agora uma questão de geometria, na parte de triângulos, que é uma parte que a banca FGV tem muitas questões envolvendo triângulos, e aí automaticamente envolveu aqui a área de um trapézio. Então, a área das principais figuras são muito importantes que você guarde. Triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo. Todas essas figuras são muito utilizadas por todas as bancas. E aí é importante que você visualize também, igual aconteceu aqui, de você olhar para o desenho e lembrar de qual é a figura, tá certo? Mas isso é uma questão de treinamento. Vamos lá. Fizemos a questão de número 4. Vamos projetar aqui a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão de raciocínio lógico, de forma mais precisa, sobre negação composta. Então, aqui nós temos um caso de negação composta. E aí, o que nós vamos entender? Vamos lá. Vamos fazer a leitura do problema. O problema está dizendo o seguinte: considere a sentença. Alda gosta de maçã, temos uma primeira sentença aqui, e não gosta de banana. Aí o problema pede justamente a negação dessa sentença. E aí quando você olha para ela, você percebe aqui ó, que nós temos o E. No caso do E, ele é chamado de conjunção. E aí, então, você precisa lembrar como que você nega a conjunção. Vamos recordar aqui a regra. Deixa eu colocar aqui, ó, a conjunção. Você vai fazer o seguinte. Você tem duas etapas que você aplica. Primeiro, você vai trocar, escreva assim, ó, trocar o E. Você vai trocar o E pelo ou. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar o E pelo ou, tá? Depois, nós vamos, qual que é o segundo passo? Você vai negar tudo. Então, depois que você troca o E pelo ou, você vai negar tudo. Tem que negar tudo. Bom, deixa eu pegar um exemplo menorzinho aqui só para ilustrar. Se você tiver assim, ó, estudo, veja, estudo e passo. Estudo e passo. Eu quero negar essa sentença. Pela regra que nós vimos, nós vamos trocar o E pelo ou. Aí aqui, ó, a primeira parte, nós vamos negar, correto? E a segunda parte aqui, ó, nós vamos negar. Então, nós negamos as duas partes e trocamos o E pelo ou. Quando você aplica a regra, a frase negada vai ficar: não estudo, certo? Não estudo, ou, aí você coloca, não passo. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Eu tenho a frase estudo e passo. Quando eu nego, fica não estudo ou não passo. Sendo assim, agora nós vamos ter o seguinte. Eu vou ali na frase. Eu tenho Alda gosta de maçã e não gosta de banana. Primeiro passo, nós vamos trocar o E pelo ou. Olha as alternativas. A letra A banca não fez a mudança do E. Eu já venho aqui, ó, falso. Simples assim. Olha a letra B. A banca também não fez a mudança. Eu venho aqui, falso. Olha a letra C.
Opa, a letra C, ó, a banca já fez a mudança. Beleza. Olha a letra D. A banca também já fez a mudança. Só que na letra E, a banca não fez a mudança. Falso. Ou seja, só com esse pequeno detalhe, nós já eliminamos 3 alternativas. Mas agora vamos lá, já que a gente está estudando, ó, Alda gosta de maçã. Nós temos que negar. Então você vai colocar assim, ó, Alda, veja, Alda não gosta de maçã. Percebeu? Então tá aqui, ó. Alda não gosta de maçã. Aí você coloca ou, aí essa segunda parte aqui, ó, você tem que negar. Não gosta de banana. Você tá vendo que tem um não aqui, ó? Então você vai cortar. Quando o não já existe, para você negar, você tira. Aí você vai colocar ou, e aí você tem aqui, ó, gosta de banana. Então, a frase negada, ela ficou: Alda não gosta de maçã ou gosta de banana. E aí nós temos duas alternativas. Qual alternativa que bate? A letra C, né? Ó, Alda não gosta de maçã ou gosta de banana, que foi onde aparece negado. Tá certo? Perfeito. Com isso, então, trabalhamos a questão de número 5. E aí é muito importante que você lembre sempre das regras, tanto de negação quanto as regras de equivalência. Sempre você vai encontrar em provas. É uma dessas regras, entendeu? Então é fundamental. A maioria é bem simples de guardar e elas são muito utilizadas. Como elas são muito utilizadas, você guarda de forma mais fácil. Belezinha? Então vamos lá, prosseguindo. Vamos pegar a questão de número 6, que é uma questão de sequências lógicas. Então é uma questão de sequências que vai ser o seguinte. Gabriel escreveu a palavra Amazonas. Essa é a palavra. Muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência, que está aqui representado, ó. Certo? Então, aí o problema fala: a palavra que se encontra na posição 333. A palavra que se encontra nesse lugar. Então, o Gabriel colocou ali Amazonas, 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 uma quantidade de vezes até chegar na casa 333. Aí nós temos que descobrir qual é a letra que está nesse lugar. E aí, qual é o método que você vai aplicar? Você vai pegar a pergunta do problema. Então você tem aqui, ó. Primeiro vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a palavra Amazonas, certo? Amazonas. A palavra Amazonas, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 letras. Então esse é o primeiro passo. Você vai pegar a sequência formada, que sempre se repete, às vezes é uma palavra, às vezes é uma palavra que não tem sentido nenhum, às vezes é um conjunto com números, enfim, certo? E aí, você vai pegar 333 e você vai dividir por 8. Tá aqui, ó, certo? E aí você vai fazer essa conta. 33 por 8, eu sei que é 4. 4 vezes 8 é 32. Para 33 sobra 1. Desce o 3, 13. Quando você divide 13 por 8, eu sei que aqui é 1. 1 vezes 8 é 8. Para 13 sobra 5. Você vai dividir até chegar aquele momento que não tem como mais você dividir.
Você vai dividindo, 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 até chegar o momento que não tem como mais dividir. O que acontece? Esse 41 aqui é justamente a quantidade de vezes que a palavra Amazonas apareceu. Então, nós temos ali Amazonas, 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 Amazonas. Essa palavra apareceu 41 vezes de forma completa. É o que nos mostra o cálculo. E aí a gente começa a escrever Amazonas novamente, só que nós paramos no 5, ou seja, na quinta letra. Qual é a quinta letra da palavra Amazonas? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra é a letra O. Então, a quinta letra da palavra Amazonas é a letra O. E aí, no caso, então, ficamos com a letra C. Ou seja, né? A palavra que está lá no lugar de 333 é a letra O. Né? O Gabriel foi ali, Amazonas, Amazonas, foi escrevendo Amazonas, Amazonas, Amazonas. Né? Aí, ele parou de escrever na casa 333. Aí, qual foi a letra que ele parou? Que aí, pelo nosso cálculo, foi a quinta letra, que é nada mais é que a letra O. Tá certo? Show de bola. Com isso, então, fizemos a questão de número 6 e a banca FGV, ela tem muitas questões de sequências que usa justamente essa metodologia aqui que você viu. Tá certo? Maravilha. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar a próxima questão. Pegamos agora a questão de número 7. E aqui nós temos uma questão de regra de 3 composta. E aí nós vamos ter um detalhe. Né? Essa questão vai ter umas dicas. Fique olhando. O problema fala assim, ó. O custo da matéria-prima da construção de um muro com 2 metros de altura, 4 metros de extensão, 20 centímetros de largura, é de R$ 1.200. Ó, o custo da matéria-prima de um muro. Aqui, então, nós temos várias informações. Ó, nós temos o custo de um muro, a sua altura, a sua extensão, a sua largura e o seu valor, o custo. Então, nós temos 5 informações. Eu já vou colocar aqui para você já ir pensando. Nós temos assim, ó, eu vou colocar nessa ordem aqui, ó, a altura, certo? Nós temos a altura, nós temos a extensão, então vamos colocar aqui, ó, nós temos a extensão, nós temos a largura, então vamos colocar aqui, nós temos a largura, nós temos o custo, nós temos o muro. Porque vai mudar a quantidade. Fica olhando. As primeiras informações são que nós temos um muro, vamos colocar aqui, 2 metros de altura, 4 metros de extensão. A largura, o problema coloca em centímetros. Cuidado, nós temos que mudar. Então, o que nós sabemos, para quem não lembra? Nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Logo, 20 centímetros equivale a x. Percebeu? 1 metro equivale a 100 centímetros. 20 centímetros equivale a x. Você vai multiplicar em cruz, vai ser o seguinte. Você vai ter aqui, ó, 100x, que vai ser igual a 20 vezes 1, que é 20. Passo 100 dividindo, x vai ser igual a 20 dividido por 100. Quando você
divide 20 por 100, quando você divide 20 por 100, você vai achar 0,2 metros. Então, tá aqui, ó, 0,2 metros. O que acontece? A largura, então, você vai colocar aqui 0,2 para ficar tudo em metros. E o custo foi de R$ 1.200. São as primeiras informações. Agora vem as outras informações. Ó, a pergunta: o custo com matéria-prima de mesma natureza, então ele quer saber o custo, vou colocar aqui, ó, X, da construção de, olha a diferença, agora são 3 muros. Eu venho aqui, coloco 3, 2 metros de altura, 2 metros de altura, 3 metros de extensão, tá aqui, 20 centímetros de largura, já transformando 0,2 metros. Vai ser quanto? Então, nós construímos o problema. 2 metros de altura, 4 metros de extensão, 0,2 metros de largura. Um muro saiu por R$ 1.200. Se você for construir agora 3 muros com 0,2 metros de largura, 3 metros de extensão e 2 metros de altura, quanto que vai sair? Bom, aí, feito isso, são as 3 etapas que você tem para trabalhar a regra de 3 composta. A primeira etapa foi feita, que é justamente a montagem. A segunda etapa é a mais complicada, porque você vai pegar a razão que tem a incógnita, que no caso é o custo, e você vai relacionar ela com as outras. Você vai relacionar ela com as outras para saber se de duas em duas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, já estou projetando, só que aqui nós vamos ter uma notícia boa. Tem gente que provavelmente já percebeu, que é o seguinte: tá vendo a razão que é o mesmo valor? Tá vendo aqui no caso da altura, que vai ficar 2 dividido por 2, que é 1. E se é 1, não vai fazer diferença. E no caso da largura, ó, tá vendo? Como foi o mesmo valor, quando você divide, vai dar 1. Então, se vai dar 1, não vai fazer diferença, eu já posso simplificar. Então, isso simplificou, reduziu o nosso cálculo. Então, agora vai ser o seguinte, ó, vamos analisar custo e muro. Veja, para construir um muro, nós gastamos R$ 1.200. Então, se eu for construir 3 muros, matematicamente falando, você acha que nós vamos gastar mais ou menos? Nós vamos gastar mais, concorda? Então, como aqui a gente vai construir mais muros, então a gente vai ter um gasto maior. Então, custo e muro são diretamente proporcionais. Agora, você vai analisar custo e extensão. Tá vendo aqui? Veja, se você constrói um muro com extensão de 4 metros, você paga R$ 1.200, certo? Agora, se você constrói um muro com extensão de 3 metros, ou seja, diminuiu aqui, matematicamente falando, você concorda que vai ficar mais barato? Então, aqui, ó, nós vamos também diminuir. E aí, então, vai ser o seguinte, setinhas para o mesmo sentido, como nós já explicamos nessa aula. Então, extensão e custo também vai ser diretamente proporcional, certo? Então, essa é a segunda etapa, que é justamente você fazer essa análise de 2 em 2 razões para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. E você sempre precisa lembrar
que você vai pegar a razão que tem a incógnita com as outras, tá certo? Muito bem. E qual que vai ser o terceiro passo? A conclusão. A conclusão vai ser o seguinte: você vai pegar aqui, ó, a razão que tem a incógnita, 1.200 está para x, e você iguala. O muro é diretamente, você põe igual, ó, 1/3. Aí você coloca vezes, a extensão é diretamente, você coloca 4/3. Lembre-se, se fosse inversamente, você ia inverter. Mas não é, é diretamente, põe igual. Então aqui, ó, você vai ter o seguinte: 1.200 dividido por x vai ser igual. 4 vezes 1 aqui fica 4, sobre 3 vezes 3, 9. Está aqui. Vamos multiplicar cruzado. 4 vezes x é 4x, que vai ser igual a 9 vezes 1.200. Certinho? No caso aqui, então, você vai ter 4x, que vai ser igual a 1.200, que multiplica 9. Você vai ter R$10.800. E aí, no caso, passa o 4 dividindo, x é igual a 10.800 dividido por 4. Quando você divide 10.800 por 4, você vai achar R$2.700, que vai ser o valor final. E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra E. Tá certo? Toda vez, então, que você trabalhar regra de 3 composta, você vai proceder dessa forma. Primeiro você monta, depois você analisa de duas em duas razões. Você sempre vai pegar a razão que tem a incógnita e vai relacionar com as outras para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. E a terceira etapa é a conclusão, é na hora que você encontra o valor da incógnita, tomando, obviamente, os devidos cuidados. Belezinha? E aí nós vamos aqui para a questão de número 8 desse nosso segundo material, que é a nossa última questão, que é uma questão de análise combinatória. A questão ela vai falar o seguinte: Maria possui em casa 4 tipos de frutas, certo? Nós temos ali banana, mamão, abacate e manga. Ela decidiu fazer uma vitamina com 2 dessas frutas, batendo-as juntas com leite no liquidificador. O problema pergunta o número de vitaminas diferentes. Então vamos lá. É aquilo que eu já falei para você na nossa aula passada. Quando você trabalha análise combinatória, você precisa fazer uma análise para saber se a ordem interfere no problema ou não. Se a ordem interfere no problema, nós vamos ter arranjo, permutação e por aí vai. Se a ordem não interfere no problema, nós vamos ter combinação. Então, como que você procede? Você vai criar um exemplo. O problema deu ali 4 frutas. Vamos supor que eu vou fazer uma vitamina de abacate, vou colocar aqui, ó, abacate e manga. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma vitamina de abacate e manga. Se eu mudar a ordem, se eu picar primeiro a manga e depois o abacate, por exemplo, e colocar na bacia, ó, manga e abacate, eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu mudei a ordem, mudou a minha vitamina? Não mudou. Continuou sendo a mesma vitamina. Então eu percebo aqui que a ordem
No caso, não interfere, a ordem não interfere no problema. Percebe? Concorda comigo? Então, aqui no caso, a ordem não interfere no problema. Se a ordem não interfere no problema, nós temos um caso de combinação. E aqui, de forma mais precisa, nós temos combinação simples. Tá certo? Então, vamos lá, nós temos combinação simples. Toda vez que for combinação, você vai precisar da fórmula. Eu tenho aqui, então, combinação de n elementos tomados P a P. Você coloca n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, aqui no caso, você tem uma combinação de 4 elementos, 4 frutas, tomadas de 2 em 2. Então, nós vamos descobrir quantas vitaminas de 2 frutas a gente consegue formar. Se você substituir 4 fatorial sobre, aí você tem 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Beleza. Lembrando que se você conseguir fazer mais rápido, mais direto, não tem problema. Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Eu vou pegar o 4 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 2. 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Vou parar aqui. Dividido por, eu vou cortar com o primeiro 2 fatorial e o segundo vai desenvolver, por exemplo, ó, 2 vezes 1. Então, eu vou vir aqui, ó, simplificar. 4 vezes 3, sabemos que é 12, sobre 2 vezes 1, que é 2. Quando você divide 12 por 2, você acha 6. Então, o total de vitaminas que a gente consegue formar, diferentes, são 6, e nós vamos ficar aqui com a letra D. Show de bola? E com isso fechamos o nosso segundo material com a questão de análise combinatória, que é outro assunto que a banca FGV, né, trabalha bastante. Então, lembre-se sempre disso. Se a ordem interfere, você vai utilizar permutação, arranjo, nem precisa de fórmula. Mas, se a ordem não interfere no problema, aí você tem um caso de combinação, como nós vimos agora, e aí o uso da fórmula é fundamental, tá certo? Bom, então passamos pelo nosso segundo material, falamos nesse segundo material também de diversos tópicos que são muito importantes. Tente trabalhar sozinho, mais uma vez, o material. Tendo dúvida, né, abra a aula novamente, veja a aula, o passo a passo, e vai pontuando ali os detalhes que você havia esquecido. Fechou? Show de bola? Eu vou finalizar aqui então, e eu te vejo na próxima.